Olá, boa noite. O estado confirma mais de 1.000 pessoas com coronavírus em 3 dias e ultrapassa a marca dos 14 mil casos registrados. A Covid-19 já matou 628 pessoas em todo o Espírito Santo. E o governo decidiu manter fechado o Palácio Anchieta enquanto o governador se recupera do coronavírus. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse e outros assuntos é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo, inclusive o governador Renato Casagrande falou hoje pela primeira vez em um pronunciamento via videoconferência, desde que ele foi confirmado com a Covid-19. Ele disse que segue em isolamento domiciliar, está bem, o estado dele é considerável estável. Falou também sobre a esposa que estava internada desde a última quarta-feira e teve alta neste domingo, a primeira-dama Maria Virgínia, que também testou positivo para a Covid-19. O governador também falou sobre a mãe Ana Venturim, de 87 anos, que está internada em um hospital particular aqui da capital. Inclusive, por conta disso, o Palácio Anchieta, onde nós estamos, a sede do governo, foi fechado hoje, para desinfecção, e os funcionários, os servidores vão trabalhar de casa, no sistema home office, e só vão voltar quando o governador melhorar e poder voltar aí a exercer suas funções. Por enquanto, as agendas públicas estão sendo feitas pela vice-governadora Jaqueline Moraes. E olha só, um inspetor penitenciário morreu por conta do coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Justiça aqui do estado, que disse ainda que o servidor estava afastado há 15 dias, quando ele começou a apresentar os primeiros sintomas. Segundo a Sejus, a Secretaria de Justiça, até o momento 10 internos e 22 servidores foram diagnosticados com a Covid-19 aqui no estado e 2 presos morreram por conta da doença. E hoje foram divulgados os resultados da segunda fase do inquérito sorológico. Os dados apontam que mais de 200 mil capixabas já tiveram a Covid-19. A maioria negros e pardos. A gente vê agora na reportagem. A segunda fase do inquérito sorológico mostrou que em um espaço de 15 dias, o número de doentes aqui no estado triplicou quando comparado com a primeira etapa da pesquisa. Agora são mais de 200 mil capixabas com Covid-19. A taxa de infectados passou de 2,1% para 5,4%. Seria equivalente a 84.391 capixabas na primeira coleta do inquérito, aumentando para 206 mil pessoas afetadas que já tiveram contato com o vírus 15 dias após. O secretário estadual de Saúde explicou que o crescimento exponencial da doença foi percebido também no interior do estado. Nessa segunda etapa do inquérito foram mais de 7 mil testes aplicados. 239 pessoas testaram positivo para a doença. No município da Serra, o número de infectados quase triplicou. O mesmo aconteceu em Vila Velha. Já em Cariacica, o número de doentes mais que dobrou. O município de Vitória, que teve um crescimento menor no que diz respeito ao período anterior. Outro dado que chamou a atenção durante a pesquisa é que quase 70% dos casos positivos da Covid-19 afetam a população negra e parda aqui no Espírito Santo. 20% dos doentes estão em casas com 5 ou mais moradores. Esses dados revelam a dificuldade em conter o avanço da doença em bairros periféricos, onde grande parte dessa população vive. A população negra e parda representava aproximadamente 58% da população total. Eles tiveram uma prevalência maior, está relacionada a uma maior dificuldade de fazer o isolamento, de manter a distância. 30% dos doentes foi assintomático. A tosse e a perda de olfato foram os sintomas mais comuns. A tosse ela esteve presente em 39% dos pacientes, a perda da capacidade de sentir cheiro, e também alguns relacionam a perda da capacidade de sentir o sabor dos alimentos, em 37%. A fadiga e a febre em 31% e 28% dos pacientes. Durante a coletiva, o secretário de Saúde comentou sobre a reabertura dos shoppings no estado hoje. No sábado, uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde, uma autorização minha, foi publicada para que esse segmento voltasse a funcionar. Também em concomitância com outras decisões. Todos os municípios que têm risco moderado ou alto
terão suas atividades comerciais fechadas nos finais de semana. O subsecretário de Atenção e Saúde falou sobre a campanha Junho Vermelho, alertando sobre a importância da doação de sangue. Continuamos com a necessidade de sangue para pessoas que sofrem acidentes, pessoas que têm doenças, que precisam de reposição de fatores sanguíneos. Então, a sua doação, ela continua sendo muito importante. Olha só, os auxiliares e também técnicos de enfermagem mantêm o estado de greve aqui no Espírito Santo. Eles fizeram uma assembleia hoje, na realidade já tinham aprovado o estado de greve no dia 26 de maio, mas em assembleia hoje decidiram por manter esse estado de greve. Inclusive, na sequência, fizeram um protesto ali em frente ao Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, que é o hospital de referência para o tratamento de Covid-19 aqui no estado. A categoria reivindica EPIs, equipamentos de proteção individual adequados, e também eles reclamam do alto índice de profissionais que estão infectados com o coronavírus e também de demissões de técnicos que estão dentro do grupo de risco. Bom, essas são as informações com relação à Covid-19. Isabela, eu volto com você no estúdio que tem mais informações. Boa noite. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, gente, a segunda fase do inquérito sorológico mostrou como a doença avançou no estado e de forma silenciosa. 30% dos doentes foi assintomático, ou seja, não apresentaram qualquer sintomas. Isso é um alerta muito importante. Outro dado que essa pesquisa mostrou também é que na Serra, o número de casos triplicou. Por isso que a gente chama a atenção aqui para o painel Covid. Olha só, a Serra continua liderando com 2.636 casos e uma taxa de letalidade que é de 6%, ou seja, é maior que a do próprio estado inteiro, que está beirando 4%. Lá já morreram 163 pessoas, o que é um dado muito grave. Aqui a gente continua olhando no topo do ranking, Vila Velha e Vitória sempre liderando, abaixo da Serra, mas hoje chamou a nossa atenção outros municípios que não estão aqui na região metropolitana. Colatina já superou Viana, tá vendo? Colatina tem 344 casos e 4 óbitos. Abaixo vem Viana e Cachoeiro de Itapemirim com 275 casos e já tem aí 12 óbitos. Também chama a atenção, município grande e importante do sul do estado, mas que já estão aumentando em muitos casos. Além da preocupação com a Covid, os médicos apontam, gente, outro problema. São as doenças crônicas, que muitos pacientes acabam deixando de lado o tratamento. Deixam de fazer uma revisão com o médico, deixam de fazer um exame. As cirurgias eletivas também foram prorrogadas, Nos próximos meses, nós podemos ter um agravamento dessas doenças. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde falou desse risco para a população, principalmente com relação à hipertensão e diabetes. A doença deve ser controlada até para que o organismo funcione bem, E falando em doenças crônicas, a gente vê aqui no painel Covid, pode colocar novamente, por favor? Olha só, as confirmações por comorbidades, a gente chama a atenção para que a doença esteja controlada, para que você esteja com o seu organismo em dia, porque é uma doença, o coronavírus, que pode pegar na pessoa. Aqui a gente está vendo, 2.745 pessoas que tiveram coronavírus ou estão com coronavírus têm problemas no coração. Pessoas também com diabetes foram as mais afetadas, obesidade, na sequência problemas no pulmão, tabagismo também. E aí é um outro alerta que a gente faz, gente. O risco para os fumantes é ainda maior. Das 628 pessoas que morreram, que perderam a vida pela Covid-19, quase 230 eram fumantes. Vamos ver esse alerta agora na reportagem que a gente preparou para vocês. Ione tem 43 anos, faz uso de vários medicamentos, é hipertensa e ainda fuma. Assustada com a pandemia de coronavírus, ela tem uma dúvida. Sou hipertensa há 10 anos, sou fumante há mais de 20 anos, tenho 43 anos, estou acima do peso, faço uso de várias medicações pesadas e tomo antidepressivos, 3 tipos de antidepressivos. Então, assim, qual o meu risco para o coronavírus? Pois é, para uma pessoa que fuma, os riscos são bem maiores, não há dúvida disso. Um fumante tem uma chance 3 vezes maior de morrer por Covid-19 e ainda por cima enfrenta uma pandemia dupla. Isso porque o tabagismo é considerado uma doença pandêmica. É o que esclarece essa pneumologista. O tabagismo, ele já
ele já coloca você numa situação de maior risco, porque ele mantém uma inflamação crônica do brônquio, né? E essa inflamação, ele acaba perdendo as defesas do organismo. As defesas do pulmão dele estão sempre diminuídas. Ele tem mais tendência a ter todos os tipos de infecção, por exemplo, infecção pelo H1N1, infecção por fungos, bactérias, né? Então tem mais chance de ter pneumonias, e pelo coronavírus também. Ele tem mais chance de ter as formas graves da doença. E para essa situação não tem segredo não. Se você fuma, pare. Ou então, se prepare. Existem, sim, vários locais onde fazem tratamento para fumar, para parar de fumar. Fumar não compensa, é uma coisa que você pode tirar da sua vida. Tá vendo o alerta? Olha, o tratamento para quem quer deixar de fumar é oferecido de graça pelo SUS há 16 anos. Basta procurar a unidade de saúde do seu bairro e ter muita força de vontade, você vai conseguir. No retorno do TN2, você vai ver shoppings da Grande Vitória reabrem após quase 3 meses fechados. Na porta de entrada já tem o controle de clientes. Agora imagens ao vivo do trânsito para você na Reta da Penha. A gente já volta. Depois de quase 3 meses fechados, os shoppings da Grande Vitória voltaram a abrir as portas. Mas há regras para entrar. Menores de 12 anos estão proibidos. O horário de funcionamento foi reduzido e a quantidade de pessoas já é controlada logo na porta de entrada. O primeiro dia de reabertura dos shoppings do Espírito Santo foi movimentado. Neste aqui, que fica em Vitória, na capital, muita gente aproveitou a praça de alimentação, tomou um sorvete, saiu de casa. Dar uma volta, respirar novos ares. Vim comer umas coisas diferentes, assim, porque já estava uns 3 meses em casa. Eu vim aqui, né, aproveitar para fazer a consulta e dar uma volta para ver como é que tá a loja, né, sair um pouco de casa, tomar um ar, né. Essa loja de telefonia deu até fila. Eu vim resgatar um número que só podia resgatar aqui na loja. Mas para entrar nos shoppings é preciso respeitar várias regrinhas. Primeiro, o uso de máscara é obrigatório. Na entrada, as marcações no chão indicam mão e contramão. Quem entra no shopping deve passar por um lado e quem sai pelo outro. Além disso, o visitante tem a temperatura medida por um profissional. Ou, se preferir, pode medir sozinho mesmo, só ficando em frente a este aparelho. Agora sim, pode entrar. Dentro do shopping, o público ainda encontra vários totens com álcool em gel espalhados. O distanciamento social é indispensável e está proibida a entrada de crianças menores de 12 anos. Além dessas regras, o shopping ainda instalou um controle de acesso dos clientes. Olha só, esse painel mostra quantas pessoas entraram no shopping hoje, quantas saíram e quantas ainda permanecem aqui dentro. Se esse número atingir um limite pré-estabelecido, os próximos clientes precisam esperar alguém sair para entrar no shopping. Primeiro começa a medir fluxo de estacionamento, né? Então a gente sabe o limite de carros que pode entrar durante o dia. E depois o de pessoas. Cada porta tem um contador de pessoas que indica quantas pessoas tem no empreendimento. Chegou o limite máximo, as portas se fecham, o estacionamento se fecha e aí você controla. Nas lojas, os cuidados continuam. Só é permitido um cliente a cada 10 metros. Os funcionários precisam estar devidamente equipados para a proteção. E o horário de funcionamento foi reduzido para 6 horas por dia. A expectativa dos lojistas é retomar as vendas aos poucos. A gente tem a empresa, a gente tem um grupo de colaboradores que dependem do negócio. E toda a economia depende que o dinheiro esteja circulando, né? Os shoppings vão abrir de segunda a sexta, de meio-dia às 8 da noite. Sábado e domingo não pode funcionar. Já os cinemas permanecem fechados. Se o shopping ou a loja descumprir alguma regra, poderá ser multado em até R$ 4.900. Todo cuidado é pouco para que a saúde seja preservada, enquanto o comércio volta a respirar. Comércio de rua com dias alternados, shoppings com horários limitados, mas é luz no túnel, é aceno de esperança, a certeza de que a maior dificuldade está ficando para trás. Nós vamos conviver com essa situação de vírus por meses, não temos dúvida disso. Além do tempo reduzido de funcionamento, há horário específico para cada loja. As maiores abrem de meio-dia às 6 da tarde, as menores de 2 às 8 da noite. Já a praça de alimentação funciona somente até às 4 da tarde.
A preocupação com o coronavírus tem feito muita gente redobrar os cuidados com a limpeza em casa, né? Mas é preciso, gente, tomar muito cuidado ao utilizar vários produtos. Dependendo da mistura, o risco de intoxicação é alto. Rodo, pano, água e cloro. Uma combinação comum na hora da limpeza. A dona Nilza não abre mão de usar o produto na casa dela. Quando eu vou passar pano no chão, eu gosto de colocar uma tampinha de cloro na água. Até a mesa eu gosto de pingar cloro. É forte, mas eu coloco água, eu misturo água. Assim como a dona Nilza, muitas pessoas gostam de utilizar o cloro para a higienização de superfícies e produtos. Eu uso cloro para limpar banheiro, para limpar pia, para limpar o chão. Misturo ele com água, quero ficar mais fraco. Às vezes eu misturo com detergente também, que é para dar um cheirinho, que o cheiro do cloro é muito forte. Eu acho que ele mata bem as bactérias. Em tempos de pandemia, muitas pessoas acabam utilizando o cloro de forma equivocada. A substância é eficaz na desinfecção das bactérias, mas não apresenta tanta efetividade no combate aos vírus. E o uso em excesso pode causar alergias e irritações. O Fabrício é químico e explica que o ideal é usar 200 ml de cloro para 5 litros de água. Geralmente as pessoas têm muita reação alérgica, irritação, né? Tanto dos olhos quanto também das vias respiratórias, e pode também ter contato vermelhidão em contato com a pele, né? Com as mãos, com os braços ou qualquer coisa. E dependendo do tempo de exposição que a pessoa tiver ali, isso ainda pode acontecer da pessoa se intoxicar ali, ficar bem irritada mesmo e de repente até ser levada ao hospital. Ele ainda lembra que a limpeza inicial deve ser feita com produtos mais adequados. O cloro vem no final para desinfectar o ambiente. O cloro, ele não é algo indicado para higienizar nada em relação ao coronavírus, que é o que a gente está vivendo hoje. O cloro, ele tem ação bactericida, então ele vai lidar com bactérias. O coronavírus, como o nome já diz, é um vírus. Então o ideal não é usar cloro para esse tipo de coisa. Para o coronavírus, a ação mais eficiente para você higienizar alguma coisa é você lavar abundantemente com sabão, enxaguar e em seguida, posteriormente, usar ali o álcool 70 em gel, igual o pessoal já está indicando bastante aí. Uma coisa comum é as pessoas utilizarem, por exemplo, o cloro para limpar xixi, por exemplo, dos seus pets. Ali tem uma condição que é muito perigosa. O cloro dissolvido em solução aquosa, o hipoclorito de sódio, quando ele reage com a urina, que contém ureia, e essa reação química vai liberar cloramina, né? Ele é altamente tóxico. Lembrando que todo produto químico ele pode ser prejudicial se manuseado de maneira incorreta. Viu aí, né? A orientação é não misturar água sanitária ou cloro com outros produtos. E reforçando, água sanitária pura não mata o coronavírus. No retorno do TN2, você vai ver campanha de solidariedade chega aos terminais de ônibus, a pontos de arrecadação de alimentos e kits de higiene. Agora imagens ao vivo do trânsito ali na ponte de Camburi. A gente já volta. Em 2 meses de campanha, o Estado arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos, graças à solidariedade do capixaba. Agora a campanha se estende aos terminais de ônibus. Além dos alimentos, podem ser doados materiais de limpeza. A Caixa da Solidariedade agora está nos terminais da Grande Vitória. Ela está aqui para receber doações dos passageiros e faz parte da campanha ES Solidário do Governo do Estado. A iniciativa que chegou hoje aos terminais já está rendendo frutos. Eles foram escolhidos por serem locais de grande movimentação. Nos terminais a gente tem um acesso maior de pessoas e a gente facilita essa doação. Nesses dias, né, em que a gente pede para as pessoas, se puderem, ficar em casa, fazer com que elas saiam de casa para ir às 17 bases dos bombeiros, fazer com que elas se locomovam mais. Então aqui, que já é um lugar que elas têm que passar, isso facilita a doação. A campanha ES Solidário não tem data para acabar e já acontecia fora dos terminais. Até hoje foram arrecadados 80 toneladas de alimentos, 4 mil kits de limpeza, máscaras e cerca de 450 mil reais. A secretária de Direitos Humanos explica que tudo isso é repassado em forma de ajuda para quem mais precisa. A gente tem um contato muito direto com coletivos, com a associação de moradores, com igrejas. Então essas pessoas nos procuram, nos informam a situação de como é que está aquele bairro, aquela comunidade, e a gente faz então a doação. Por enquanto, as doações podem ser feitas em 5 terminais da Grande Vitória.
na cidade de Cariacica, aqui no terminal de Jardim América e também em Campo Grande, na Serra, em Laranjeiras e Carapina e em Vila Velha, no terminal do Ibis. Quem não usa o transporte coletivo pode doar de outras formas. Qualquer um pode ajudar e pode trazer as coisas que a gente às vezes tem em casa. Uma barra de sabão, 1 quilo de alimento não perecível. Nesse momento, está buscando essa questão do alimento, material de limpeza e kit higiene. Mas também, se a pessoa quiser doar, a gente consegue encaminhar para uma pessoa que esteja precisando. A caixa de doações fica pertinho ali da sala de administração dos terminais. O site para mais informações ou doações em dinheiro é o coronavírus.es.gov.br. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã.